Então, pessoal, vamos mais uma conversa GEA. Aliás, desculpa, para o trabalho GEA. Hoje o Gustavo vai falar um pouquinho sobre o trabalho que está desenvolvendo aí nos últimos 6 meses, né, Gustavo? Isso, 6 meses. Então, encerrou agora. Então, tá, com você, fica à vontade. Obrigado. Bom dia, pessoal. Estou concluindo meu primeiro trabalho aqui no GEA. É uma pesquisa que eu fiz aqui usando algoritmos de clusterização no mercado de ações, então, e focando na Tesla, no período de pandemia. Então, vamos seguir aqui. Primeiro eu queria falar por que que eu escolhi a Tesla, por que que eu escolhi algoritmos de clusterização. É que no período de pandemia, ele é marcado principalmente pelo efeito que ele teve nas empresas de tecnologia. Foi um período marcado pelo isolamento social, a gente ficou muito dependente de computador, celular, não só para se comunicar, mas para trabalhar mesmo. Isso faz sentido a gente pensar que isso impulsionou muito o mercado nas empresas de tecnologia. Mas o que a gente observa também é que a Tesla, uma empresa de manufatura de carro elétrico, também teve um salto muito grande no mercado de ações nesse período. Aí a gente fica naquela questão: será que a gente agrupar as empresas por setor de atuação é o suficiente para explicar o comportamento delas no mercado de ações? Será que não existem formas mais objetivas da gente agrupar empresas para a gente querer tirar mais conclusões sobre como elas se comportam no mercado de ações? Então, essa foi a grande motivação desse estudo. Aí, só para a gente ter uma noção do que aconteceu exatamente no mercado de ações com a Tesla no período da pandemia, e quando a gente está falando do período de pandemia, a gente está pensando principalmente a partir do ano de 2020, que foi quando realmente as medidas de isolamento social tomaram conta. Aí realmente teve o maior efeito sentido pela pandemia. Então a gente vê que de 2020 para frente a gente vê um salto no valor das ações. Isso é um negócio que se continua até no ano de 2021 e ano de 2022, que é quando teve uma ruptura generalizada das medidas de isolamento social, a gente vê uma estabilização no preço, uma tendência de queda. Aí só para nível de comparação, esse é como a Tesla reagiu no período de pandemia. Aí olha só a Apple também, que é uma empresa de tecnologia de fato, um salto no ano de 2020 e depois uma tendência de estabilização de 2022 para frente. A gente comparando também com a Amazon também, um salto no valor do ano de 2020, que persiste no ano de 2021, e uma tendência de estabilização no ano de 2022 para frente. É interessante, né? Porque a Amazon é e-commerce, é tecnologia, é revenda, a Apple é uma empresa de tecnologia e a Tesla é uma empresa de manufatura de carro elétrico. Todas tiveram um comportamento relativamente similar no mercado de ações. Então, será que tem formas mais objetivas de a gente agrupar as empresas, no sentido da gente observar uma tendência conjunta no mercado de ações? É justamente isso. O setor de atuação realmente explica o comportamento de empresas no mercado de ações durante a pandemia? É um agrupamento ideal para análise no mercado de ações? Aí, qual que é a solução que esse estudo chegou? De aplicar algoritmos de clustering. Qual que é a ideia do cluster? A gente vê um dataset com vários pontos espalhados e a gente agrupa os mais similares, os com valores mais similares, e aí nisso a gente consegue observar, talvez, correlações não intuitivas entre o que foi agrupado com o quê. A gente consegue observar conjuntamente certas características mais pronunciadas dentro de um grupo só. Se a gente está, por exemplo, pegando um dataset de análise de consumo, a gente consegue agrupar e nisso a gente tem uma classificação de perfil de consumo de usuário. A ideia é isso, fazer isso com o mercado de ações também, a gente agrupar as empresas e a gente ver o que foi agrupado junto e por quê. Aí esse que foi o pipeline do estudo. A gente primeiro baixa as informações do mercado de ações pelo Yahoo Finance, a gente organiza os dados em uma tabela dinâmica com os valores que a gente vai estar tirando dessas informações aqui, a gente vai pré-processar os dados, aí depois a gente vai definir o algoritmo de clustering que vai ser aplicado, e se necessário, alguns precisam disso e outros não. A gente define o número de clusters que vão ser formados, aí a gente aplica o algoritmo de clustering, e aí depois a gente realiza as análises.
Aí, só para conversar um pouquinho sobre como que foram a organização dos bancos de dados, a ideia é a gente ver se a Tesla, em cada ano da pandemia, e eu considerando o ano da pandemia como 2020, 2021, 2022, como o restante em outros anos, porque a gente quer ver se uma das análises que a gente quer fazer é se teve outra empresa em outro período de tempo que teve uma tendência similar à da Tesla, que isso é algo que vai ficar evidente no momento que a gente aplica o algoritmo de clusterização. Aí só para ilustrar como que os bancos de dados estão organizados, a gente vai ter banco de dados que estava todo o restante das empresas em 2020 e a Tesla em 2020. A gente agrupando isso, a gente vai ver o que, que acompanhou a Tesla no ano de 2020. Um outro exemplo de um banco de dados um que possui a Tesla em 2022 e o restante em 2018. Aí a gente vai ver que empresas em 2018 tiveram tendências similares à da Tesla em 2022. E por assim por diante. As colunas nos bancos de dados vão ser essas. A gente vai ter uma média, uma mediana, um desvio padrão, o valor máximo, o valor mínimo, amplitude, assimetria, volatilidade e retorno médio, tanto do preço de fechamento das ações como do volume trocado. Isso ao todo são 18 colunas barra dimensões em cada um dos bancos de dados que a gente vai estar fazendo a nossa análise. Aí, quais algoritmos de clustering foram testados? Eu vou dar um panorama geralzão assim de cada um que a gente testou. Primeiro é o K-means, ele é o primeiro que você deve descobrir quando você começar a pesquisar sobre clustering. Qual que é a ideia dele? Primeiro são inicializados centroides aleatórios no banco de dados e deles a gente vai ver como um cluster todos os pontos que estão mais próximos de cada um. Aí disso a gente tira a média dessas distâncias de cada ponto para esse centroide aleatório. E essa média de cada cluster são os novos centroides. E isso é repetido iterativamente até que chega a um ponto que os clusters convergem para um só. No momento que o algoritmo vê que não está mais mudando muito o centroide do cluster, aí ele vai falar, não, então é esse que é o cluster que é formado. A gente vê aqui nessa figura, inicializou aqui, depois pegou a média da distância de cada um, da distância dos pontos para ele, aí falou assim, não, agora o cluster é isso. Aí fez isso de novo, não, agora o cluster é isso. E aí, no final, que é quando para de convergir, é que é o cluster formado pelo K-means. Um outro cluster que a gente testou também foi o da mistura gaussiana. Qual que é? Ele assume que todos os dados pertencem a várias distribuições normais, que é barra mistura gaussiana. E a distribuição normal ela tem como parâmetro a média e desvio padrão. E esses parâmetros eles são inicializados de forma aleatória. E depois o algoritmo vê qual é a probabilidade de cada ponto pertencer a cada probabilidade. E depois ele pega essa probabilidade e usa para recalcular a média e o desvio padrão de cada distribuição. Isso é feito iterativamente até que convirja para uma distribuição gaussiana que vai ser, para cada distribuição gaussiana que vai ser cada cluster formado. Ele até funciona de uma forma similar ao K-means, que ele é uma variação dele. Um outro algoritmo que a gente testou também foi o DBSCAN, que ele é por densidade, que você primeiro fala qual que é os parâmetros dele é o raio, que vai estar percorrendo em volta de cada ponto, e o mínimo de ponto que precisa estar dentro dessa hiperesfera, no nosso caso, 18 dimensões que vai ser formada, e disso ele pode falar que isso vai ser um cluster. Então, cada ponto percorre um raio nesse caso, epsilon, e se ele tiver pelo menos três pontos dentro dessa hiperesfera formada, então ele continua fazendo isso até que chegar a um ponto que não consegue pegar mais três. Aí isso já fica como cluster formado. Mas aí qual que é o problema do DBSCAN? Ele tem um problema que é chamado da maldição da alta dimensionalidade. Como a gente está falando em 18 dimensões, no pouquinho que você percorre uma hiperesfera em torno de cada ponto, já engloba muito ponto.
E o que aconteceu no nosso banco de dados é que quando a gente aplicava o DBScan, agrupava tudo numa coisa só, ou deixava um ou dois pontos fora. E isso não é interessante para a nossa análise. A gente quer justamente ter um agrupamento bem enxuto para a gente ver o que realmente acompanhou a Tesla no período da pandemia. Um outro algoritmo que a gente testou também foi o espectral, que ele organiza os pontos no banco de dados em estrutura de grafo, ele pega a matriz de similaridade deles, em que cada célula dessa matriz, N por N, num banco de dados contendo N observações, é a distância euclidiana de um ponto para outro. Depois ela decompõe essa matriz em autovetores, e é nesses autovetores que ele aplica um k-means. O clustering espectral, ele é bom porque ele não faz muito, ele não assume nada sobre o banco de dados antes de ser aplicado nele. Porque para a gente usar o k-means, a gente tem que assumir uma forma meio esférica nos dados, e é uma grande limitação dele. E o da mistura gaussiana, a limitação é que a gente tem que assumir que os bancos estão distribuídos estão agrupados em distribuições gaussianas. Já o clustering espectral ele não precisa assumir nada sobre a forma dos dados. Mas o problema do clustering espectral é que ele é muito custoso computacionalmente. A gente vê, não sei se tu consegue ver muito bem nesse gráfico, o k-means aqui ele não demora muito tempo, independente da quantidade de pontos, da quantidade de observações que a gente tem no nosso banco de dados. Já o clustering espectral, você vê, ele fica muito custoso, muito rápido. E como o nosso banco de dados está variando entre 2.000 a 4.000 a 5.000 observações cada um, e a gente precisa realizar vários testes para chegar a conclusões, a gente descartou o clustering espectral. Então a gente segue a nossa análise com o k-means e a mistura gaussiana. E ambos deles precisam que a gente defina o número de clusters a ser formados previamente, antes da gente aplicar o algoritmo. E existem vários coeficientes e índices que a gente pode usar para determinar esse número de cluster ideal. Tem até um pacote no R que tem 30 índices que podem ser usados para a gente definir o número de cluster ideal. Então, não é uma coisa que tem receita de bolo. E é algo assim, quando a gente está aplicando algoritmo de clusterização num banco de dados, e eu já sei, por exemplo, que existem quatro classes previamente, isso é válido para eu escolher o número de classes a ser formado. Então, não é um negócio que tem receita de bolo. Mas a gente determinou com o número, com o coeficiente, determinou o nosso critério como coeficiente de silhueta, que ele vai pegar a distância entre cada cluster menos a distância de cada, que vai ser o diâmetro do cluster, dividido pelo valor máximo dos dois. E isso vai dar um valor entre -1 e 1. Isso aqui é só um exemplo de como seria um gráfico de um coeficiente de silhueta. Ele está indicando aqui que a clusterização ideal é com 4, mas não é por isso que é só 4 que é válido a gente fazer nossa análise, porque 2, 3, 4, 5, 6 ainda estão com um coeficiente de silhueta aceitável. E também lembrando que não tem receita de bolo, mas nesse caso a gente escolheria o 4, por exemplo. Aí, mostrar para vocês aqui quais que foram alguns dos resultados notáveis, porque foram 25 bancos, foram vários testes que foram feitos, aí eu trouxe os mais interessantes aqui para vocês. Aí, análise 1. Alguma empresa agrupada com a Tesla apresentou tendências similares nos anos seguintes? Assim, tipo, por exemplo, num banco de dados em que eu agrupei a Tesla de 2020 com o restante em 2017. Eu achei a empresa X. Aí, quando a Tesla foi para 2021 e essa empresa foi para 2018, essa tendência contínua, essa tendência similar se manteve? Então, o Banco da América, em 2016, foi agrupado com a Tesla em 2020, com coeficiente de correlação de 0,85. Lembrando que os dados estão normalizados, que uma das etapas é o pré-processamento dos dados. Então, a gente vê aqui que foi agrupado, depois eu calculei o coeficiente de correlação entre as duas, e a gente achou 0,85, que é muito fortemente correlacionado um com o outro. Então, será que a Tesla de 2021
e o Banco da América em 2017 tiveram tendência similar também? E a gente vê que teve. Essa é a Tesla de 2021, agora agrupada como o Banco da América em 2017, com coeficiente de correlação 0,73, que ainda é uma correlação bem forte. Aí, tendo isso, será que a Tesla de 2022, com o Banco da América de 2018, também tiveram uma tendência similar? Lembrando que 2022 foi o ano em que a Tesla e várias outras empresas tiveram uma tendência de estabilização, de queda? E a gente vê que sim, o Banco da América em 2018 e a Tesla em 2022, ambos tiveram uma tendência de queda e fortemente correlacionados, com o coeficiente de correlação em 0,72. Aí a gente pode perguntar, o que que aconteceu em 2016 para o Banco da América ter essa tendência de subida similar à da Tesla? Em 2016 foi o ano, por exemplo, que o Trump foi eleito nos Estados Unidos, que foi seguido com uma tendência de eleição de candidatos de extrema-direita no mundo inteiro. E foi também o ano em que teve o referendo para a Inglaterra sair do Reino Unido. Então a gente pode ver 2016 comparado com 2020 no seguinte sentido: 2016 foi um ano em que teve uma mudança de jogo em escala global, a nível político, social e econômico, que também é uma forma da gente entender a pandemia em 2020 também. E 2017, o que fez com que o Banco da América seguisse subindo? 2017 foi o ano que o Banco da América abraçou muito o digital banking, que reduziu muito a ida das pessoas, a pegada física das pessoas no banco, porque estava todo mundo já usando aplicativo, site. E 2017 foi o ano que o Banco da América fez muito disso. Então a gente consegue ver meio que um paralelo que o algoritmo de clusterização encontrou em 2020. A Tesla e o Banco da América tiveram uma subida abrupta no meio de eventos de grande efeito disruptivo em escala global. 2021, 2017 foi a subida contínua dos dois, aliada a uma adoção do uso de tecnologias que diminuem a pegada física dos usuários. E 2022 e para a Tesla em 2018 no Banco da América teve uma tendência de queda após 2 anos de subida abrupta. Então a gente consegue ver um paralelo tanto histórico como efeito no mercado de ações que foi detectado por algoritmos de clusterização. Uma segunda análise que a gente fez alguma empresa foi consistentemente agrupada com a Tesla ao longo da pandemia inteira? Então, ou seja, nesses bancos de dados em que tinha a Tesla em 2020 e todo o restante de 2021, a Tesla 2021 Tesla 2020 e todo o restante de 2020, a Tesla em 2021 e todo o restante de 2021, e a Tesla 2022 e todo o restante de 2022. Quando a gente aplica o algoritmo de clusterização nesses 3 períodos, tem alguma empresa que estava sempre presente nos agrupamentos? E um agrupamento muito interessante foi a Tesla com essa empresa NIO, que é uma empresa de manufatura de carro elétrico da China. E a gente vê que de 2020 para frente, uma tendência de subida bem abrupta, uma tendência de subida que se manteve em 2021 e uma de estabilização de 2022 para frente. E a gente vê um coeficiente de correlação, pegando o dataset desses 3 anos de cada um, de 0,57, que ainda é considerado bem forte. E aí, o bem interessante disso é que a NIO é a Tesla chinesa. Quando você coloca no Google NIO e Tesla, esse tipo de notícia que você vai encontrar. Então é interessante que a gente fala muito da pandemia e o efeito que ela teve em empresas de tecnologia, mas a gente vê que 2 empresas que competem, uma da China e outra dos Estados Unidos, de carro elétrico, tiveram tendências muito similares ao longo dos 3 anos que a gente está estudando, que são os 3 anos que sentiram o maior efeito da pandemia. Análise 3. Que empresas de 2020 foram agrupadas com a Tesla em 2020? Lembrando que 2020 é o ano inicial da pandemia, quando a gente teve a subida mais abrupta observada na Tesla e em outras empresas, em geral de tecnologia. É isso aqui só para ilustrar como que é esse banco de dados. E essas são as empresas, assim, só o gráfico dos dados normalizados que foram agrupadas junto com a Tesla em 2020. São as empresas: a Apple, empresa de tecnologia, a Amazon, de e-commerce, o Banco da América, a Bionano, Genomics, de biotecnologia, a Ford, de manufatura de automóveis, a Gevo,
de energia renovável, a ANEW, que a gente já falou, de automóvel elétrico, a Ocugen, biotecnologia, e a Palantir, de tecnologia de dados. Aí a Apple e a Amazon a gente já consegue imaginar, né, que são empresas de tecnologia que tiveram um maior uso dos seus produtos durante o período de pandemia, ainda mais a Amazon, que trabalha com e-commerce, ninguém estava saindo de casa, o Banco da América, a Bionano Genomics e a Ocugen, interessantemente, são empresas que estavam envolvidas em pesquisas sobre a vacina da Covid-19. Então a gente vê por que teria tido mais investimento nessas empresas nesse tempo. A Ford não é muito intuitivo, mas a Ford entrou para o ramo de carro elétrico. Eles têm modelos de carro elétrico. Então, faz sentido a gente falar que ela teve uma tendência similar à Tesla e à NIO nesse ano inicial de pandemia. E essa gema de energia renovável. Mas aí por quê que empresas de carro elétrico, empresas de energia renovável cresceu tanto durante a pandemia? Não sei se vocês lembram, mas no período de pandemia tinha muita notícia sobre como que o isolamento social o caso, fez com que a gente emitisse muito menos gás carbônico. Se não me engano, diminuiu as emissões de gás carbônico em 4,9%. Então, estava tendo muita notícia sobre sobre os efeitos que a nossa forma de viver estava tendo impacto negativo no mundo. E isso pode ter sido um atrativo para investidores na época para investir em energia renovável. E a Palantir, que é uma empresa que trabalha com tecnologia de dados, faz sentido, né? Porque estava todo mundo dependente de tecnologia de comunicação, computador, celular, então faz sentido uma empresa que trabalha com dados ganhar bastante, aquecer bastante nesse período de pandemia. E a análise 4. E se aplicarmos os algoritmos selecionados em um banco de dados contendo informações da Tesla de 2020 e o restante das empresas de todos os anos? Então a gente vai ter a Apple tanto de 2014 como de 2015, 16 até 2022 e a Amazon de 14 para todos os anos. Então a ideia é todos os anos a partir de 2014 de todas as empresas agrupadas com a Tesla de 2020. Esse é a cara do banco de dados. E se a gente tornasse essa análise o mais restritiva possível, que é a ideia de algoritmos de clusterização que precisa que a gente delimite o número de clusters a ser formados, quanto maior for esse K, que é o número de clusters formados, mais restritiva vai ser essa análise. Então, se a gente colocar um valor alto para cá, como 100, como 1000, que a ideia é que a gente vai encontrar as empresas que foram mais similares à Tesla, fazendo o cluster mais pequeno possível. Então, só para ilustrar como que é a cara desse banco de dados, tá só a Tesla de 2020 com todo o restante de todos os anos. Então, tá repetido a Apple aqui com todos os anos dela, tá repetido a Microsoft todos os anos, a Ford também, só para ilustrar como que é esse banco de dados. E o que a gente achou é que a Tesla foi agrupada exclusivamente, Tesla de 2022 foi agrupada exclusivamente com a Apple de 2014, com coeficiente de correlação de 0,92. Então é interessante, né? O que a Apple ganhou de subida em 2014 é comparável com o efeito positivo que a pandemia teve na Tesla em 2020. Mas aí a gente pode pensar, o que aconteceu com a Apple em 2014? Em 2020 a gente já sabe que a Tesla estava na pandemia. Mas o que a Apple aconteceu? O que aconteceu com a Apple em 2014? E foi em 2014 que a Apple começou a vender para a China, quando a China abriu o mercado para a Apple. Porque a China Mobile Services era a maior rede de telecomunicações do mundo na época. Então é interessante, o que a Tesla ganhou na pandemia é comparável com o que a China ganhou ao abrir o seu mercado. Não, peraí. O que a Tesla ganhou na pandemia é comparável com o que a Apple ganhou em 2014 ao se abrir para o mercado da China. Então é isso que eu tenho para mostrar de resultado para vocês, pessoal. Tá aqui um link para o meu LinkedIn, se alguém quiser conversar comigo. Então eu estou disposto aí a tirar dúvidas agora, se alguém tiver. Alguém quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa que achou interessante? Não, só parabéns pela apresentação aí, ficou bem legal, viu? É. E uma das maiores dificuldades que eu tive para escrever o artigo desse estudo foi de achar
Foi de achar pessoas aplicando algoritmos de clusterização no mercado de ações. Eu nunca achei. Eu achei bastante artigos sobre algoritmos de clusterização, muito sobre mercado de ações, mas dos dois juntos nunca achei. Bom, ninguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, alguma coisa que achou interessante? Bom, se não tiver, eu acho que é isso, pessoal. Até parar de compartilhar aqui. Bom, se ninguém tiver nada para comentar, eu acho que é isso, então. Se não tem dúvida, quer dizer que foi bem apresentado.